O Twitter voltou! O famoso X de Elon Musk finalmente pagou a multa cobrada por Xandão e voltou a funcionar no Brasil. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Estamos de volta, Me Diz Uma Coisa, depois de mais de um mês aí sem gravar nada, por questões de capitalismo, sem conseguir gravar, sem conseguir fazer nada. Tivemos que correr atrás do ouro para poder pagar as contas. E agora sobrou um tempinho, então vamos gravar aqui de novo. Como a gente ficou muito tempo parado, então eu estou com problemas técnicos aqui, que eu acho que desconfigurou o meu computador. E o microfone não funcionava, e só funcionava a câmera. Aí depois, quando eu consegui fazer o som funcionar, a câmera parou. Aí o som do YouTube não saía. Aí eu resolvi o som do YouTube e parou o microfone. E aí agora eu estou aqui com o microfone plugado num lugar, o fone plugado no monitor. Tudo alta tecnologia para a gente conseguir fazer esse programa tão maravilhoso para todos nós. E assim como o Me Diz Uma Coisa, o Twitter também voltou. Olha aí a minha timeline, já com bastante memes políticos. Eu não sei se voltou todo mundo que eu seguia. Tô sentindo falta de vários aqui, mas tem uma galera aí firme e forte. Vamos combinar que é o seguinte, apesar do Xandão estar certo mesmo, tem que cobrar a multa desses bilionários sem vergonha. Eu tava sentindo falta do Twitter, hein? Tava difícil, eu tava já tentando fazer um programa, vamos dizer assim, faz tempo já, mas tava difícil, eu ia ter que reformular tudo, né? Ia ter que ir direto nas fontes, nos canais de YouTube, nossa, ia ser foda. Aqui no Twitter eu consigo organizar melhor as paradas. Mas agora vamos lá, vamos falar da liberação aqui do Twitter aqui no Brasil, né? Olha lá, e o Twitter já voltou pior do que tava antes, já voltou com fake news. Olha aí, vamos ver aqui a notícia do Brasil 247. Liberação do X no Brasil é marcada por onda de fake news contra urnas eletrônicas, né? Estamos aí em período de eleição, não sei quando você vai ver esse vídeo, se já vamos ter as eleições definidas, mas estamos no meio da campanha para o segundo turno, né? A maioria das maiores cidades do país. E aí o X voltou, o Twitter voltou já bombando nas fake news. E a primeira que bombou é contra as urnas eletrônicas, claro, para influenciar as eleições, né? Coisa que Elon Musk gosta bastante, não só aqui como no mundo inteiro. Mas obrigado Elon Musk por nos dar a liberdade de expressão e eu poder falar mal de você aqui no próprio Twitter. Obrigado por pagar para me dar a liberdade de falar mal de você na sua própria rede social. Bacana isso, hein? Que legal que é o mundo liberal. Relatório do Instituto Democracia em Cheque revela disseminação de desinformação sobre suposta fraude eleitoral após desbloqueio da rede social. Matéria de 15 de outubro. Vamos ver então como que foi esse retorno aí do Twitter. O retorno do X, antigo Twitter, ao Brasil, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi marcada por uma intensa disseminação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral do país. Um estudo conduzido pelo Instituto Democracia em Cheque revelou que nas 48 horas seguintes ao desbloqueio da rede social houve
uma explosão de publicações que alegavam fraude eleitoral nas eleições municipais de São Paulo, informa Malu Gaspar do jornal O Globo. O levantamento apontou que mais de 32 mil postagens mencionavam urnas eletrônicas ou fraudes, uma quantidade significativa para um tema específico dentro de uma plataforma como o X. Segundo os pesquisadores, as postagens tinham como foco principal as alegações infundadas de que a eleição foi manipulada para prejudicar Pablo Marçal, do PRTB. Nossa, cara, a mesma conversa de sempre, só muda o cocô, né? As moscas são sempre a mesma. Que não conseguiu avançar para o segundo turno, sendo ultrapassado por Guilherme Boulos, por uma margem de 56,8 mil votos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, né? Então aí o Pablo Marçal, que agora tem o seu gado, né? Agora vai disputar aí a maior gadice com o Bolsonaro. Eles vão medir aí quem é que tem mais cabeça de gado agora, da direita. E ele tá usando as mesmas armas que ele viu que já funcionou com o Bolsonaro, né? Ele não é trouxa também. Se tem uma coisa que ele não é, trouxa. E o povo fica embaçando nesse negócio de tornar ele inelegível, de punir ele por alguma coisa, porque Pablo Marçal nessa eleição bateu o bingo ali do Código Penal Eleitoral, né? Ele descumpriu todas as regras, fez todos os crimes eleitorais que tinha, que era possível, ele fez, né? E não foi punido por nada, eu acho que nem vai, e daqui a pouco ele tá na eleição aí de novo, disputando pra presidente agora, fazendo a mesma coisa não, fazendo o pior ainda, né? Que agora que ele já descumpriu todas as regras, os caras vamos mudar as regras para evitar que Pablo Marçal, aí a hora que ele chegar na outra eleição ele já tá descumprindo as regras novas que foram inventadas agora por causa dele. Em descumprir regra, o cara tá sempre na frente, meu. Entre as principais narrativas falsas, destacaram-se a de que o resultado das eleições foi fraudado para impedir a ascensão de Marçal, a de que as urnas eletrônicas são vulneráveis a fraudes e que o voto impresso seria necessário até 2026. De novo esse papo de voto impresso. A coisa mais fácil do mundo é você fraudar uma urna de papel, cara. Quanto de conhecimento uma pessoa tem que ter, quanto de estudo na vida a pessoa tem que ter para fraudar uma urna de papel? Qualquer imbecil frauda uma urna de papel. Quero ver fraudar urna eletrônica. Aí, tipo, o cara tem que ser hacker, tem que ser fodão, não é qualquer um, entendeu? Quer dizer, e nem os fodões conseguem, porque é impossível, né? Ela não tem conexão com a internet, nada. Então, é sempre esse papo de aranha aqui, de quem perde, né? E a alegação de que o horário da virada de Boulos sobre Marçal seria semelhante ao momento em que o presidente Lula ultrapassou Jair Bolsonaro na apuração do segundo turno de 22. Enquanto não for urna com voto impresso, haverá fraudes, disse um dos usuários da plataforma em um post compartilhado amplamente. Chora na cama que é lugar quente. O estudo também identificou que as desinformações sobre as urnas eletrônicas foram amplificadas pela plataforma de Elon Musk, né? Mal voltou a funcionar no Brasil, o cara já chegou querendo influenciar em eleição novamente, assim como em vários outros países que a gente sabe. Enquanto redes como Instagram e Facebook, sob controle da Meta, demonstraram uma abordagem mais rígida em relação à moderação de conteúdos falsos, o X serviu como palco para a mobilização de movimentos que reivindicam o voto impresso como sinônimo de segurança e transparência, afirmou Ana Júlia Bernardi, diretora de projetos do Instituto Democracia em Cheque. Bernardi ainda destacou que as alegações sobre fraude eleitoral, especialmente no contexto das urnas eletrônicas, se tratam de reciclagem de narrativas já vistas nas eleições de 22, né? Acabou de falar. Uma dessas postagens, mapeadas pelo Instituto, foi originalmente publicada pelo senador Flávio Bolsonaro em 2020, mostrando um modelo ideal de urna eletrônica que imprimiria um comprovante de voto. Outra imagem, com as cores da bandeira do Brasil, exigia voto impresso auditável, uma repetição de argumentos apresentados durante as eleições passadas. As eleições passadas e, na verdade, esse papo todo de urna eletrônica fraudada começou lá com o Aécio, né?
Lá em 2014, se não me engano, foi... Quando que foi a eleição? Acho que foi 2014. Que a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Você lembra que saiu esse bordão aí, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E aí um monte de gente na internet... Ai, não sei porquê. Como assim a Dilma ganhou se todos os meus amigos que eu pergunto votaram no Aécio? Eu vi gente na internet falando, dando esse argumento. Ah, isso aí foi fraudado porque eu perguntei pra todos os meus amigos, todos eles falaram que ia votar no Aécio. Então, como que a Dilma ganhou? Desde lá que ele colocou, eu acho que era do PSDB, né? É ainda, acho. Colocou a pulga atrás da orelha da galera, né? Do povo. E aí, esse pessoal da direita transformou essa pulguinha num pulgão. E agora, sempre que eles perdem a eleição, vem com esse papo. Só que, assim, o pessoal que abraça os discursos deles não pede explicação nenhuma, né? Eles nem querem saber explicação de nada. O pessoal de direita, extrema-direita, sempre tá dominando todas as câmaras de deputado e vereador. Então, assim, eles perdem pra presidente, mas os deputados, senadores são tudo bolsonaristas. A urna só foi fraudada pra presidente, pro resto não. Não tem nem argumento. Ó, o impacto das fake news no processo eleitoral. Agora vamos ver aonde é que pega aqui o lance. De acordo com os autores do estudo, o retorno do X, né, do Twitter, apenas catalisou discussões que já estavam em andamento em outros espaços digitais. Verdade, tipo, esses papos não é só de Twitter, né? Tem o WhatsApp aí bombando também. Durante o bloqueio da plataforma no Brasil, apoiadores de Marçal e grupos bolsonaristas continuaram a se mobilizar por meio de VPNs para acessar o X, além de utilizarem plataformas como o Discord para espalhar desinformação. Quando o X foi liberado, essas discussões migraram de volta para a rede social de Musk, que se mostrou mais permissiva com esse tipo de conteúdo. Ó, e esse pessoal que usou o VPN, você aí que usou o VPN para usar o X enquanto tava proibido, ó, fica esperto, hein, que o Xandão vai atrás. Diz o Xandão que vai atrás. Quem foi que usou VPN aí, na época? Ele tava proibido você usar VPN pra disfarçar que vocês não estavam no Brasil? Me dá a lista aí agora, quem que foi? Parece que tem uma multa pesada lá. Mas vamos ver aqui daqui a pouco. O monitoramento do Instituto Democracia em Cheque mostrou que os ataques às urnas eletrônicas ao sistema eleitoral brasileiro permanecem vivos e são regularmente requentados, particularmente quando figuras como Alexandre de Moraes, ministro do STF, aparecem no centro das decisões judiciais. A retomada do X no Brasil ocorreu após o cumprimento de ordens judiciais que incluíram a nomeação de uma representante legal para a plataforma no país e o pagamento de multas. Então, o Musk aí não teve jeito, hein, ô Elon? Teve que pagar a multa, cara. É isso aí, mano. A decisão de liberar a plataforma foi do ministro Alexandre de Moraes, que vinha exigindo ações mais firmes contra a disseminação de fake news e ameaças a autoridades públicas. E ainda está em discussão se o Brasil vai fazer regulação das mídias digitais, né? Olha isso, ó, o Twitter voltou, como disse no começo, pior do que já tava, já chegou regaçando de fake news e o caramba, principalmente em época de eleição, né? Que deviam ter mais cuidado com isso. E não vai acontecer nada. Ele pagou essas multas aí, duvido que o Xandão, depois de todo esse blá blá blá, vai multar de novo, velho. Quero ver. Mas aí agora vamos ver um vídeo aqui, que é o seguinte, você aí que usou VPN pra usar o Twitter enquanto ele tava proibido, olha aí que os caras estão indo atrás de você, hein? Fica esperto. Até os deputados, o pessoal falou que o pessoal, o Nicolas, a Zambelli, todo esse pessoal aí tava on fire lá no Twitter do mesmo jeito, entendeu? Usando VPN. Aí diz o Xandão que vai atrás e vai aplicar multa, hein? Vocês ficam espertos aí, mano. Eu até desinstalei do meu celular o aplicativo para não ter perigo. Mas eu voltei agora. Voltei anteontem. André Marcília, aparentemente, por favor me corrija se a minha leitura estiver equivocada. Aparentemente nós estamos tratando agora de duas grandezas. Nós estamos tratando da questão jurídica que envolve decisões do STF e Elon Musk e o X e a Starlink. E estamos tratando de outras ações, aí no caso esse pedido feito pelo
ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, para investigar quem eventualmente tenha usado essa plataforma no período, e ela continua banida, continua então proibida a utilização disso. O que nós temos então nesse segundo caso diante de nós agora? Pois é exatamente isso, Vac. A gente tem uma multa destinada a Starlink pela reativação, vamos dizer assim, da rede, e uma multa, ou enfim, uma notícia de que se investigará o usuário que tem utilizado as redes. Nesse segundo caso, em que o usuário vai ser investigado, é um ponto controverso, porque essa decisão que saiu agora, ela não dialoga com a decisão anterior que mencionava a utilização do usuário. Não eram as redes que eram consideradas ilícitas, então acessar as redes não seria o problema, e sim se valer de subterfúgios tecnológicos. Essa era a expressão usada pela decisão inicial do Moraes, para acessar as redes. Tanto é isso que pessoas de fora do país podiam acessar e não havia problema. Agora ele diz que o uso extremado, quer dizer, o uso recorrente é que seria o problema. Então não seria o uso por subterfúgios, mas seria um uso apenas reiterado ou recorrente. Muda-se a decisão. Não sabemos se é uma nova ou se é uma decisão que interpreta de uma forma diferente a própria decisão anterior. Claro, isso gera uma insegurança jurídica nos usuários. Calma aí também, né, Xandão? Se for pra multar essa galera, começa com os grandão lá. Então multa os ricão lá primeiro, pra depois multar os pobrinhos. E aí, quais foram porque não foi só pagar a multa, não. Ele teve que fechar vários perfis de vários bolsonaristas lá, maior galera que espalhava fake news pelo Twitter. Ele foi obrigado a bloquear vários perfis, além de pagar a multa. Quais perfis o Elon Musk teve que bloquear a mando do Xandão para poder voltar a funcionar aqui no Brasil? Luísa, você que conhece tanto o Supremo Tribunal Federal, foi cumprido o prazo e foi dada a satisfação. Criou-se novamente uma sede do X no Brasil. Pagou-se a multa, bloqueou os perfis que tinham autorização judicial. Agora é uma questão de tempo para o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão. Todos aqueles requisitos que haviam sido impostos pelo ministro como condição ali para retornar, reativar, né, a plataforma em todo o país, aparentemente todos esses requisitos foram cumpridos, né? A gente lembra que eram 3. A representação, a indicação, na verdade, de um representante legal para atuar aqui no país, o pagamento das multas, que somavam aí cerca de 18 milhões de reais, e também a suspensão, né, de alguns perfis que foram identificados ali pela Polícia Federal e pelas investigações que tramitam no Supremo como perfis que espalhavam fake news, discursos de ódio, inclusive ataques ao sistema democrático. Então, há a notificação por parte do X de que todos esses apontamentos já foram solucionados, né? Todos esses problemas que haviam sido apontados pelo ministro Alexandre já foram solucionados, e com isso eles pedem formalmente que o X possa voltar a operar aqui no Brasil. O recuo da Starlink, que primeiramente tinha dito que não ia cumprir as decisões de bloqueio dos perfis e depois voltou atrás e comunicou que ia sim cumprir esses bloqueios, esse recuo foi visto como um bom sinal ali de que Elon Musk, que é o dono, né, o empresário dono das duas empresas, poderia ir pelo mesmo caminho também em relação ao X, e é o que a gente vê realmente acontecendo agora depois de algumas semanas. E as ordens de bloqueio desses perfis também estão sendo aí verificadas, né, para ver se todos os que têm a ordem de bloqueio foram realmente, os perfis foram realmente suspensos. Agora, a gente tem que lembrar, Uribe, que isso não invalida uma espécie de investigação paralela, digamos assim, quanto as pessoas que, durante esse período em que o X está ainda, né, suspenso no país, pessoas acabaram acessando a plataforma, usando de artifícios tecnológicos como o VPN para poder driblar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e isso a gente viu, né, que a PF enviou ao Supremo uma lista dessas pessoas que teriam na verdade, descumprido a decisão do ministro, né, e conseguido ali acessar, publicar na plataforma ao longo dessas últimas semanas. Isso, essa investigação, né, de quem descumpriu vai continuar. Então, é isso que você falou, Uribe, é questão de tempo, mas a gente sabe que o ministro Alexandre é muito criterioso e só essa petição, ela não vai ser suficiente para que o ministro já libere de uma vez. Ele vai fazer uma verificação rigorosa aí para ver se tudo está nos conformes, se tudo atende ao que o ministro pediu, para verificar se finalmente é o caso de desbloquear e reativar a plataforma aqui no Brasil. Obrigado por nada. Queria saber quem era. Vamos ver se fala aqui. Tá aqui no texto. Retorno do X. Saiba quais perfis a plataforma precisou bloquear para poder voltar a funcionar no Brasil.
Em petição, advogados da empresa de Elon Musk afirmaram que suspenderam 9 contas mencionadas pela decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Veja a lista dos administradores das páginas suspensas. Vamos ver aqui quem foi que o tio Elon teve que bloquear para poder voltar o X aqui no Brasil, hein? Além da multa, né? Das multas. Os advogados que representam a empresa X no Brasil informaram ao STF que cumpriram todas as ordens de bloqueios de contas na plataforma determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma das condições impostas por Moraes para que o funcionamento da plataforma suspensa desde o fim de agosto seja restabelecido no país. Além disso, a empresa precisou comprovar a indicação de um representante legal e pagar multas. Agora o ministro analisará os documentos apresentados pela defesa. Em petição enviada à Suprema Corte, os advogados afirmaram que bloquearam as 9 contas que foram mencionadas pela decisão de Moraes. 9 contas só, Xandão? 9 contas só? E tudo isso, o Elon Musk esperneando por causa de 9 contas? Todo esse escândalo porque não quis bloquear 9 contas, cara? Não é possível. Os perfis são administrados por pessoas investigadas por publicações com mensagens antidemocráticas. Veja de quem são os 9 perfis que o X informou ter bloqueado seguindo determinação de Moraes. Vamos ver então quem é o clube dos 9 bloqueados no Twitter, que não vai mais twittar. Primeiro nome, Marcos Duval, que se diz ser da SWAT. Só que aí no caminhão lá do Bolsonaro ele nem conseguiu subir. Como é que é? Não deixaram ele subir no caminhão do Bolsonaro aquela vez, no Carnagado. Até o Malafaia. Cadê o Malafaia? Que? Só sobe quem tem pulseira verde! Você tem pulseira verde, ô Duval? Não tem, né? Não tem a pulseira verde. Não pode subir no caminhão, cara. Só sobe quem tem pulseira verde! Então, primeiro nome, Marcos Duval. Não vai mais twittar. Acabou pra você. ME. Nossa, jovem de 16 anos. Filha de um dos investigados. Não pode nem dizer quem é porque é menor de idade. Menor de idade bloqueado no Twitter. Não poderia nem ter rede social, né? Na minha vida. Se eu fosse eleito ditador... menos de 18 anos, não ia ter rede social, não. Ia ter lá uma rede social do governo. Se quiser, ia entrar na rede social do governo até os 18 anos só. Paola da Silva, não sei quem é, esposa do ex-deputado Daniel Silveira, que tá preso. Olha lá, preso em 2021 após fazer declarações defendendo o AI-5 e ataques ao STF. Quarto lugar, Sérgio Fischer, não sei quem é também. Não há muitas informações públicas sobre Fischer, mas conforme o texto, ele é um dos perfis bloqueados na determinação do ministro Moraes, possivelmente relacionado às investigações sobre publicações com mensagens antidemocráticas. Sérgio Fischer? Não sei quem é não. Josias Pereira Lima, pastor e influenciador digital. O pessoal evangélico deve saber. Ed Raposo, influenciador digital. Cláudio Luz, engenheiro e influenciador digital. Não conheço ninguém, hein? Paulo Figueiredo, esse aí eu conheço, infelizmente. Comentarista político e neto do ex-presidente do Brasil, João Figueiredo, que governou durante a ditadura militar, né? Foi o presidente do Brasil na ditadura, esse Paulo Figueiredo aqui. Ele quer voltar àquela época, né? Claro. Paulo Figueiredo de novo, tinha uma segunda conta. Pô, e não são nem 9, então são 8. Quer dizer, são 9 contas, né? Mas são 8 pessoas só bloqueadas, pô. Das 9 contas bloqueadas, 2 é desse Paulo Figueiredo aqui. Nazistinha, filha da... Entre as contas bloqueadas está a do senador Marcos Duval, né? Do Podemos, do Espírito Santo. Ele é investigado em... Marcos Duval, né? Marcos Duval. Sobe quem tem pulseira verde! Marcos Duval, o senador sem pulseira verde. Só sobe quem tem pulseira verde! Ele é investigado em um inquérito que apura possível prática de crimes de obstrução de investigações de organização criminosa e de incitação de crime. Nesse inquérito que corre sob sigilo, a PF apura ataques a delegados da instituição e ao STF. De acordo com investigadores, o senador e alguns blogueiros como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio publicaram informações pessoais de caráter privado em relação a um delegado da PF, inclusive expondo a família do servidor. Eu tenho até
essa matéria aqui, vamos ver daqui a pouco. O pessoal expondo dados de delegados da Polícia Federal, onde o cara mora, quem é a família do cara, quem são filhos e tudo mais, espalhando pra geral na internet pelo Twitter, né? Pra intimidar os caras, né? Que cuidavam do caso. Olha meu, os caras se acham acima de tudo mesmo. Expondo a família do servidor. Os investigados também são acusados de promover ataques ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Outro perfil bloqueado após a determinação de Moraes é de uma jovem de 16 anos, filha de um investigado. Ele é alvo de um mandado de prisão proferido por Moraes, que o acusa de disseminar informações falsas, mas se encontra fora do Brasil. Moraes também determinou o bloqueio de 2 perfis do blogueiro Paulo Figueiredo e do perfil de Paola da Silva, esposa do ex-deputado Daniel Silveira, preso em 21 após defender o AI-5. Segundo a defesa do X, também foram bloqueados os perfis de Sérgio Fischer, do pastor Josias Pereira Lima, do influenciador Ed Raposo e do engenheiro Cláudio Luz. Isso aqui foi notícia do mês passado, falando justamente o motivo do Xandão escolher alguns daqueles nomes lá. A Polícia Federal estava investigando, né, os caras e investigando toda essa galera para intimidar os delegados da Polícia Federal que estavam investigando eles. Os caras começaram a soltar para geral no Twitter informações, dados pessoais sobre esses delegados, onde o cara mora, quem é a família do cara, os filhos do cara e tudo mais, o dia a dia, como é que é. Olha isso, né? Os caras soltam isso no ar pra ver se tem algum maluquinho aí que faz alguma coisa e geralmente acha um que faz, né? Faz merda. Inclusive parece que teve delegado que teve que mudar de casa, alguma coisa assim. Vamos ver aqui na matéria. Quando há o embate entre o Alexandre de Moraes e o X, o Elon Musk, o que está por trás disso? Havia uma tentativa de intimidação de delegados da Polícia Federal que investigavam a extrema-direita. Montou-se uma rede na extrema-direita e alguns perfis no X. Por isso o Alexandre de Moraes foi para cima do X, tentando intimidar delegados que estavam investigando os golpistas. Então essa manchete, essa matéria aqui da Letícia Casado, Matheus Coutinho e Rafael Neves, né, traz esse tema de volta. PF apura exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. Olha a gravidade, eles montaram uma rede para captar dados de delegados e delegadas e do próprio Alexandre de Moraes e de outras pessoas envolvidas na investigação para usar como intimidação, do tipo, eu sei onde você mora, eu sei onde mora a sua esposa, eu sei quais são os seus filhos, né? Como é que fizeram isso? Aí eu separei alguns trechos, essa matéria é muito importante, muito importante. Não tem nada a ver com, liberdade de expressão, não, é bandidagem, o que o X estava acoitando, né? Então aqui, ó, a rede de busca de informações para intimidar os delegados usou informações pessoais e sigilosas. E usou, olha a gravidade, o login no sistema de 25 servidores públicos que acessaram o InfoSeg. Peraí, então vamos explicar melhor. InfoSeg é um sistema de dados que só autoridades podem acessar. E o que aconteceu? A polícia já descobriu que foram usadas senhas de 25 servidores espalhados por vários estados para acessar os dados dos delegados federais. Ah, então são servidores que estão no esquema do bolsonarismo? Não necessariamente. Em alguns casos, eles podem ter sido vítimas. Hackers conseguiram as senhas de juízes. Sabe quem tem acesso ao InfoSeg? Juiz, delegado de polícia civil, investigador. Apenas agentes públicos têm acesso ao InfoSeg. O que aconteceu? A investigação da PF identificou, por exemplo, que entre janeiro e março deste ano, estamos falando de 2024, o CPF do ministro Alexandre de Moraes foi consultado no sistema 7 vezes. Por logins diferentes, vinculados a servidores em vários estados. Assim, até os dados do Xandão tá rolando na mão de criminosos e tudo mais. Como que o cara não vai fazer nada? E na boa também, o Xandão, tá muito devagar, mano. Quer dizer, porque tem muita resistência lá do Congresso e tudo mais. Mas, meu, essa regulação da internet de todas as redes, das Big Techs, né? Já tá muito atrasada, muito atrasada. A esquerda não consegue pautar isso lá no
no Congresso, as coisas que interessam de verdade para a população, eles não conseguem pautar, e aí é o poder financeiro que vai mandar mesmo. Poder financeiro que, né, o tio Elon tem muito, então já pagou multa e voltou a funcionar. Mas galera lá de cima, Xandão e até os políticos, deputados e tal, vocês que não regulam esse negócio aí, ó, o de vocês é que tá na reta, cara, também. Só porque é deputado, é juiz e tá super seguro, você vai ficar andando com segurança pra todo lugar, não vai poder aparecer nos lugares, porque você sabe que o seu dia a dia é supervisionado 24 horas pelas pessoas. Vamos viver assim, né? Que o nome e os dados pessoais de Moraes continuam sendo buscados, mesmo após o ministro autorizar várias operações. Ou seja, a ABIN paralela não morreu, continua operando. Tem um sistema paralelo, arapongagem, correndo solta utilizando esses dados. Olha só, o login de um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo fez 4.000 consultas de dados sigilosos via VPN em 26 de março de 2024. Obviamente não foi o juiz que fez isso. Usaram o login dele e via VPN consultaram o que queriam ali dentro do sistema do InfoSeg. Portanto, a ordem de Moraes foi ignorada pelo X, porque ele deu uma ordem assim, olha, tem vários perfis envolvidos nesse esquema, é um esquema perigosíssimo de intimidar policial federal, tinha até um nome. Essa rede de arapongagem lançou o projeto Exposed, para expor os delegados, tinha assim, inclusive pagando, oferecendo dinheiro para agentes públicos que quebrassem sigilo e entregassem para essa rede de arapongagem algumas informações sobre delegados que atuavam debaixo das ordens do Moraes. Aí ele mandou o X tirar do ar alguns perfis que participavam desta rede e o X falou, não, liberdade de expressão total, não vamos tirar. Gente, é uma rede criminosa. Então, importantíssimo ficar de olho nisso e entender o que está por trás dessa briga do Alexandre de Moraes. Não é do Alexandre de Moraes, né? Até eu estava entrando na história. É uma disputa do Elon Musk e do bolsonarismo com o sistema democrático brasileiro, com o STF. Não é personalizado no Alexandre de Moraes, mas é uma disputa das instituições brasileiras, da Polícia Federal, da Justiça, contra essa rede de arapongagem incentivada com dinheiro de fora do Brasil. A matéria fala, inclusive, a Polícia Federal, nessa investigação, descobriu que o grupo de arapongagem ofereceu para uma delegada, ofereceu dinheiro, mandou vários e-mails, ofereceu dinheiro em troca de informação sobre gente que eles queriam expor. Ó, passa pra gente, a gente precisa de dados sobre CNH para mostrar, enfim, eles queriam expor determinadas pessoas ali e ofereceram dinheiro para essa delegada. Então, é um esquema bastante perigoso e mostra o que era enfim, por que o Alexandre de Moraes queria tirar do ar esses perfis que participavam desse esquema. Que doideira, mano. Então é isso, Twitter voltou. Nunca vou chamar de X. Vou voltar a usar, porque tá funcionando. Se cair de novo, foda-se. Eu uso outra, dou um jeito. A gente não tem que ficar apegado à rede social, não. É o que mais tem. É só uma rede social, cara. Ninguém vai morrer por causa disso. Assim, o Twitter nunca chegou nem perto de ser unanimidade, né? Aquela coisa de todo mundo ter. Igual o Facebook foi uma época, hoje é o Instagram, né? Todo mundo que a gente fala, a grande maioria das pessoas tem e usam. O X sempre foi meio alternativo, assim. Então, acho que antes do Xandão proibir, tinha mais ou menos aqui no Brasil uns 20 milhões de usuários, o que é pouco comparado com os outros grandes. Mas ele sempre foi uma coisa mais para jornalista, mas para notícias, né? Quem fica atrás de notícias, tipo nós. Só que aí quando o Xandão proibiu, aí meio que a galera ficou meio perdida e a galera ficou atrás de outras redes sociais e tal, e teve gente que experimentou outras redes sociais, o Blue Sky, o Threads lá do Instagram, e teve gente que gostou, assim, não foi a maioria, mas tem gente que gostou e ficou lá e não quer voltar pro Twitter. A maioria dos twitteiros
voltaram tudo, né? Tipo nós. E aí tem uma matéria aqui, tem um rapaz aqui no canal do Carta Capital, que ele acha que o futuro das redes sociais é a fragmentação, né? Não vai mais ter, tipo, uma rede social que vai englobar todo mundo, que vai ser a mais popular e tal. As redes sociais vão ter várias e vão ser mais específicas, assim. Ele vai explicar melhor, né? Monopolizando o assunto nas redes sociais, o retorno do X, o Twitter, ao Brasil. Queria ouvir um pouco a sua reflexão sobre isso, sobre como foi a mobilização digital da extrema-direita nesse mês de bloqueio do X e o que dá para projetar para essas próximas semanas, esses próximos meses em relação a isso. O que vai ser o futuro, eu, por exemplo, não consegui ainda acessar, porque o X está voltando aos poucos, né, dependendo das operadoras, então eu não vi como está o X, a cara dele agora na volta. Talvez seja até uma versão piorada, porque muita gente não vai voltar para o X, né, então você tem e o Elon Musk só piora, né, a cada dia ele só vai piorando, né. Então, no final das contas, eu acho que o que tem aparecido, para não deixar sem resposta, é que o futuro, eu acho, das plataformas é uma segmentação também de plataformas. Ou seja, a gente vai ter plataformas que são específicas para quem é da extrema-direita, plataformas que são específicas em parte para a extrema-direita, uma direita mais radical, e plataformas que tendem a ter mais usuários, que são usuários mais progressistas. Então, é o caso do Parler, é o caso de outras plataformas que são, por exemplo, que os trumpistas usam e que são plataformas, principalmente depois que o Trump foi banido na época, do Twitter. Antes do Elon Musk. Mas a outra coisa, eu acho que pensando o futuro, né, do X especificamente, é que a gente tem dois problemas, né, tem muitos, mas principalmente dois. O primeiro, falta de representação legal no Brasil. Então isso está contra a legislação. Mas tem uma outra questão, que é a questão de moderação de conteúdo. Porque também não adianta nada você ter representação legal e aí ter nenhuma moderação de conteúdo, que é o que está acontecendo atualmente. Ou muito pouca, ou nenhuma moderação de conteúdo. Esse é o X da questão X. Cara, não tem como nada funcionar sem regulamentação nenhuma. Ninguém pode fazer o que quiser, por mais dinheiro que tenha. Todo lugar tem regra, tem lei, código penal e tudo mais. Você tem que seguir, ponto, acabou. Não é porque é o X, porque é Facebook, porque é um ou outro. Todo mundo tem que seguir a regra, mano. É assim mesmo. Então, para além da representação judicial, é preciso você ter uma área que a gente chama no meio digital de Safety and Trust, ou afins, né, que vá fazer a moderação de conteúdo. Então, tem conteúdo que é inadequado, tem que tirar. Tem conteúdo de pedofilia, tem que tirar. Tem discurso de ódio, tem que tirar. Eu não sei como é que o X vai se enquadrar, mas ele vai ser pressionado cada vez mais e tem sido pressionado não só pelo Brasil, mas por outros países. Então, se é que eu posso dar algum conselho, utilize o Twitter só como consumo. Siga lá quem você gosta e consuma, assim como eu faço, só consuma as notícias ali e não leia os comentários. Não queira saber o que as pessoas estão falando. Eu sei que é difícil, sei que essa é justamente a parada que faz o Twitter rolar, né, do jeito que é. Mas, cara, se possível, não leia os comentários, só vá ali, pesque as notícias, pesque os vídeos de quem você gosta e sai fora e vai viver a vida. Não fica ali enfurnado lá dentro, não. Beleza? Certo. A cidade de São Paulo já está quase uma semana sem energia elétrica. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Então vamos lá, ó a notícia aqui da CNN Brasil. Durante entrevista coletiva nessa terça-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, disse que a Enel tem uma gestão de crise horrorosa. Estamos sendo obrigados a conviver com a Enel, afirmou o governador. Engraçado isso. Estamos sendo obrigados a conviver com a Enel, sendo que foi privatizado, né? A energia elétrica do estado foi privatizada e a Enel foi quem comprou. Agora eles que são a favor de privatização estão reclamando da privatização que eles fizeram lá atrás. Vai entender, vamos entender aqui o que o governador quer falar. Eu tive em Brasília em reunião com o ministro pedindo providência já sobre isso. O prefeito de São Paulo já esteve em Brasília pedindo providência sobre isso. Eu já falei inúmeras vezes com
a direção da ANEEL, com a direção da agência. Então o diálogo existe há muito tempo. O problema é o seguinte, nós precisamos agora de ação. O diálogo existe há muito tempo. E por que aconteceu isso então? Qual foi o diálogo que vocês tiveram no tempo passado? E que diálogo é esse que não tem punição nenhuma? Que os caras não precisam cumprir nada, que nunca acontece nada? Vamos lá, governador, vamos ver qual que é a desculpa agora. Observe que ao longo do tempo, compromissos foram firmados, a empresa disse que ia fazer, que ia acontecer, que ia contratar 1.200 funcionários, não contratou 10% disso, ou contratou 11% disso, ia mobilizar 2.500 pessoas em eventos que acionaria lá o seu plano de contingência. Chegou no final de semana, não tinha 1.500 pessoas contratadas, está pedindo ajuda de outras concessionárias. A empresa não se mobilizou, a coisa está simples. Como você tem indicadores, é fácil entender o que está acontecendo. Como você tem indicadores que são fáceis de você atingir, porque tem expurgos, né, e é fácil você dar o drible regulatório, a empresa não tem o menor incentivo e nem o menor interesse de fazer gasto. Isso é óbvio, né, ô governador? Empresa privada, ela só interessa lucro, não interessa nada, o bem-estar da população. Quem tem que cuidar do bem-estar é você. São os políticos, né? Por isso que existe empresa estatal, para cuidar do bem-estar da população e não para gerar lucro. Aí você vende para uma empresa privada, a empresa privada quer lucro, né? Não interessa se o serviço é bom, interessa se ela está aumentando a sua margem de lucro. Mas isso é básico e eles sabem disso. Esse bando de safado, vagabundo, eles sabem disso. Aqui eles estão, como é que é? Óleo de peroba neles. O que o Felipe Neto fala disso? Para de mentir! Para de mentir! Ê, governador, você não sabia disso, cara? Que a empresa só ia estar atrás de lucro, que ela não ia se importar com o bem-estar do funcionamento da empresa e da população? Você descobriu agora mesmo, governador? Para de mentir! Para de mentir! Há interesse de realizar OPEX, né? Então a gente vai ter que forçar ela a fazer. Por isso que a intervenção é importante, que o interventor chega lá e faz. Mas, governador, desses diálogos que o senhor teve com o governo federal, especialmente quando nada avançou até agora? Se tivesse avançado, a gente não estava passando pelo que está passando. Nada avançou? Nada avançou. Nada avançou. Ou seja, você é incompetente mesmo. Nada avançou. Você está com diálogo há anos, sabendo o que vai acontecer, nada avançou e nada aconteceu e bola pra frente, viu? E já tem eleição pra se preocupar. Veja, a empresa não contratou, a empresa não se estruturou. Gente, a empresa não sabia quais eram os hospitais que estavam sem energia. Né? É impressionante isso, cara. Essa cara de pau é assim... ele tá cobrando tudo o que deveria ser cobrado dele, cara. Ele é o governador, ele tá jogando o problema de volta pra população, cara. Você chega pra um governador e fala, governador, olha o problemão que tá dele. Pois é, né, meu? Olha só essa empresa. Você acredita, meu, que essa empresa não quis fazer o que eu falei? Putz, e agora, hein? Imagina, o governador olha pra você que tá reclamando e fala, putz, e agora, hein? A empresa não quis fazer. Oh, meu Deus do céu, essas empresas também, viu? Botar os grupos geradores para funcionar. A gente saiu aqui pegando diesel na polícia militar para botar grupo gerador para funcionar, para a UTI não parar de funcionar no hospital. A empresa não sabia quais eram as instalações da Sabesp que estavam sem energia. Olha só, e a Sabesp, será que ela vai saber também alguma informação sobre... Você acabou de privatizar, Tarcísio, a Sabesp, cara. E agora? O que você vai reclamar também da empresa que você vendeu, da Sabesp? E a gente, por meio... A Sabesp providenciou seus grupos geradores. Né? Mas nós chegamos a uma hora a ter 1,5 milhão de pessoas sem água. Porque acaba a energia, logo na sequência vai acabar a água também. Né? A empresa... Nós temos ainda árvores que estão entre fios energizados... E a empresa não resolveu esse problema. Diadema está passando por isso. Taboão está passando por isso. A gente sabe, governador. Quem está passando por isso, a gente sabe. Não precisa ficar citando, não, só para dar tempo de discurso. Agora vai citar todos os bairros. Vai citar todos os bairros de São Paulo, porque daí tem uns 10 minutos de fala aí. Cotia está passando por isso. Cotia e Taboão, que são dois municípios que percentualmente têm os maiores... a maior quantidade, né, unidade de consumo sem energia, mas São Bernardo está passando por isso. Né? Então é uma calamidade, assim, é uma gestão de crise horrorosa da empresa. Né? Porque...
da empresa. Uma gestão de crise horrorosa lá da empresa. Nós somos só governador do estado, nós não podemos fazer nada, gente. Vocês têm que entender também. Para de mentir! Para de mentir! Porque é uma empresa inapta. Não há dúvida disso. Né? E a gente está sendo obrigado a conviver com essa empresa. Tadinhos, cara. Meu, olha a cara desse cidadão. Você não dá dó, cara. Tadinho, ele tá sendo obrigado, cara, a conviver com essa empresa. Meu, não parte o coração de vocês? Ô, Luana, olha só a cara do Tarcísio. O que você tem a dizer? Você queria que a sua filha casasse com ele? Olha a cara do Nunes, cara. Dá pra ver? Olha lá. Olha que carinha de, meu, tadinho, cara. Tadinho, meu. Ele é obrigado a conviver com a Enel agora. Com a empresa que comprou a estatal, meu. Ele é obrigado a conviver com privatização. E empresa dando problema, cara. Você queria que a sua filha casasse com ele? E é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. Então vamos lá ouvir mais um discurso do nosso governador carioca de São Paulo, dizendo tudo o que a empresa deveria fazer para prestar um bom serviço para a população. Ele sabe tudo que a empresa deveria fazer para prestar um bom serviço para a população, mas ele é só o governador, ele não pode fazer nada, ele é obrigado a conviver com essa empresa nefasta chamada Enel. Vamos lá, Tarcísio, peraí, vou segurar meu coração. Vamos chorar juntos com Tarcísio, governador de São Paulo. Então a sugestão que a gente faz, e é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. E é necessário que após a intervenção, que durante a intervenção a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, de abrir o processo de extinção, porque a empresa já se mostrou incapaz de prestar um serviço de qualidade no estado de São Paulo. Ela se demonstrou agora incapaz. Eu queria saber quando foi que ela demonstrou que ela era capaz para vocês assinar um contrato desse. As empresas não precisam demonstrar capacidade para ganhar uma licitação e comprar uma estatal nossa, porque a sede do dinheiro para vender é tão grande que o cara não pensa em nada, né? Então, essa empresa tem tratado com pouca atenção, tem tratado até com deboche os prefeitos da região metropolitana, o próprio governo do estado. Ai, cara, tadinhos, cara. A empresa veio e ainda debochou da cara dos prefeitos privatista. Ai, tadinho desses políticos, cara. E a gente não tem uma ação efetiva, porque nós não somos detentores do contrato. Não dá pra fazer nada, então. Puta vida. Pô, Tarcísio, ainda bem que eu não sou você. Então a gente está aumentando um pouco, né, subindo mais um degrau nessa escala, pedindo o apoio do controle externo, pedindo o apoio do Tribunal de Contas da União. Pedindo apoio do controle externo, né? Se não tivesse privatizado, vocês teriam esse controle interno. E aí vocês regulariam melhor isso daí, né? Quer dizer, vocês poderiam regular melhor isso daí. Se ia regular mesmo ou não, provavelmente não, que a gente sabe também quando a empresa estatal tá na mão de vocês, como que vocês tratam ela, né? Ao invés de fazer funcionar direito. Para criar desculpa que não funciona e para poder privatizar, a gente já sabe como que isso funciona aqui no Brasil, né? É de lei isso aí, de regra. E aí, meu, a gente ouve esse discurso do Tarcísio, né, meu? Só falta tocar o hino da União Soviética lá dos comunistas, né, meu? Junto, porque tá metendo o pau na empresa numa privatização mal feita. Mas em si, falando de privatização mal feita, há pouco tempo atrás tava ele lá, ó. Olha aí. Eita. Não, Datena, não, Datena. Calma aí. Ô, Marçal, é bom você ver esse vídeo aqui, ó. Ó quem você vai enfrentar nos debates pra eleição de presidente, hein? Você fica esperto que... Olha bem o que você vai falar pros caras, hein? Porque não vai ser mais cadeirada, não. Olha, falou da família do Tarcísio. Não, Tarcísio! Não, Tarcísio! Não, Tarcísio! Calma, Tarcísio! Não, cara!
Ah, toma, Marçal. Vai falar da minha família. Toma. Além, não vai mais ser o coach da cadeira, vai ser o coach da martelada. Fica esperto, hein, Marçal? Tô te dando a letra já antes. Bom, para finalizar esse assunto sobre privatizações, né? Olha só, os próprios governadores privatistas reclamando de privatizações. Ora, se não são as consequências de nossas próprias atitudes, né? Mas para finalizar esse vídeo anti-privatização, vamos aqui mais um exemplo recente de mais um serviço público privatizado, né? Olha aí, em São Paulo também, numa linha, eu não lembro qual linha que era, numa linha privatizada, pegou fogo no trem, cara. Os caras tudo dentro. Nossa. É só... Olha isso. Fica calmo. Como que você fica calmo? Mano, o trem pegou fogo, velho. Nós tudo dentro começou a estourar, velho. Mano, que agonia. Todo mundo gritando. Cê é louco. Acho que é linha Esmeralda. Mano do céu. Fica tranquilo, vamos lá pra frente, gente, foi melhor. Fica tranquilo, não encostem nada. Fica tranquilo, gente. A porta tá aberta ali, vamos sair por ali. Você é louco. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo, cê é louco. Pegou fogo aqui no trem. Olha lá, pegando fogo. Estourou tudo aqui na linha, mano. Você é louco, cara. Tá aí mais um belo exemplo do serviço prestado pelas empresas privadas. Vamos finalizar aqui com um videozinho didático, tá? Porque qual que é o problema das privatizações? Não dá pra parar pra pensar em todos os conceitos, né? Porque a gente é acostumado a reclamar dos serviços públicos, né? E com razão, porque eles mal mesmo funcionam do jeito que dá. Porque tem pouco dinheiro? Não, porque o Brasil arrecada dinheiro para tudo. Daria para ter tudo de qualidade, mas não dá por causa de corrupção. O dinheiro não chega lá no objetivo, né? E aí, com essa, qual que é a dos políticos privatistas, a favor de privatização? Eles sucateiam as empresas estatais que prestam um serviço público para ter a desculpa de que a empresa não funciona e para poder fazer a privatização. E aí, na privatização, todo mundo leva o seu. A empresa que assume, né? Ela é uma empresa privada, ou seja, ela só pensa no lucro. Então ela pega toda uma estrutura que já foi construída pela empresa estatal. Por exemplo, agora a empresa que vai assumir a Sabesp, que comprou a Sabesp, que foi privatizada. Essa empresa, ela tá pegando toda a estrutura que a Sabesp já construiu quando era estatal. Essa empresa, ela nunca vai pôr dinheiro dela para construir, para fazer, por exemplo, construir mais saneamento básico em bairros que não tem, por exemplo. Agora privatizou a Sabesp, você mora num bairro que não tem água encanada, nunca mais vai chegar água encanada para você, porque a empresa privada que assumiu, ela não vai investir bilhões de reais para levar água até seu bairro, porque você vai pagar quanto que você gasta de água? Não dá lucro. Só vai ter gasto e não vai ter lucro, ou assim, um lucro, se caso desse lucro, a muito longo prazo. E as empresas privadas querem lucro agora, não querem investir a longo prazo. Quem é que investe a longo prazo? São governos. Quem deveria, né, investir? São empresas estatais, porque estrutura é coisa que você constrói para a vida toda, né? Para gerações seguintes. Não é pensando só em lucro. Seria pensando em atender a população. Por isso que privatização nunca vai dar certo. Você pegar uma empresa estatal que presta um serviço público, você privatizar essa empresa é condenar à morte aquele serviço. E aí dá errado, sempre deu errado, né? Aquilo que a galera fala do comunismo. Ah, mas onde que o comunismo deu certo para você querer trazer o comunismo pro Brasil? Eu nem sei. Eu nem quero trazer o comunismo pro Brasil, não é isso, mas, né, sempre tem esse argumento. Então onde que o comunismo deu certo? Responde, qual privatização que deu certo? Nunca, né? Só que os governos não precisam de um exemplo que deu certo para conseguir
privatizar as coisas, né? E aí tem esse economista aqui, tem um canal desse economista que eu gosto bastante dele, que é o José Cobori. É um japinha, gente boa, que manja muito do mercado financeiro, e ele tem as ideias progressistas que não nos deixam ser enganados pela galera do grande mercado financeiro, pelos bilionários que mandam no mundo, né? E ele explica melhor isso tudo que eu tentei dizer agora. Vamos ver aqui o vídeo dele rapidinho. Professor, beleza? Eu tenho um questionamento relacionado à produção de riqueza. O que querem dizer quando falam que o Estado não produz riqueza? Isso aí, eu até faço meia-culpa porque eu defendi isso há muito tempo, tá? Mas vamos lá. Eu vou até utilizar os conhecimentos de finanças corporativas, né, empresariais aqui do nosso mundo aqui de investimentos para justificar a minha resposta. Só para explicar, esse José Cobori, ele é economista a vida inteira, né, e tudo mais, e ele sempre foi desse mercado financeiro, e ele, depois de uma certa idade, então, assim, ele foi um cara que sempre foi muito requisitado e muito consultado a vida inteira. Tem, na aberturazinha ali, tem imagens dele dando entrevista para Globo, ele fala que ia para Globo direto, e sempre com essa visão do mercado, ou seja, com essa visão do lucro. E aí, em certo momento da vida dele, ele caiu na real que essa visão só de lucro, quando ela começa a atingir todas as visões de mundo, todos os governos, o modo de pensar das pessoas, que essa visão de mundo acabaria com o mundo, né? O próprio capitalismo acabaria com o próprio mundo em que vive. Então, esse sistema, ele descobriu, ele já fala isso em outros vídeos, descobriu que esse sistema capitalista como a gente vive agora é um modelo errado, que não é fadado ao fracasso, ele já fracassou, tanto que está acabando com o mundo, e que esse sistema precisa ser mudado, né? Então ele fica tirando essas dúvidas das pessoas, né, que tem essa cabeça ainda do mercado e do lucro e da liberdade para lucrar sempre ao máximo o tempo todo, né? Só para dar um aposto. A gente não pode falar de aposto que já vem a Leilane dar bronca em nós. Nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Pô, Leilane, eu só tô explicando quem é o cara, o canal, para as pessoas entenderem melhor. Eu sei que ele não tá falando disso, mas é só para as pessoas se situarem aí de quem é o cara, né, meu? Nesse momento, este aposto tá não bom. tem a ver com o que tá acontecendo. Mas tá bom, meu. Mas deixa eu... Só para explicar para as pessoas. Nem você sabia quem era o cara, eu tô falando quem é, meu. Quando você fala investimento público, o investimento público ele tem que ser mensurado mais de longo prazo, né? Então, porque o investimento público ele faz o investimento onde o capital privado não quer fazer. Por quê? Porque tem projetos que são de longo prazo. É por isso, porque empresas privadas querem lucro agora, para se sustentar. Para isso que existe empresas. Para que alguém abre uma empresa? Para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro e se sustentar. Agora, para que alguém governa? Não é para gerar lucro, né? É para melhorar a vida dos cidadãos. E aí, como que você melhora a vida dos cidadãos? Criando estruturas, fortalecendo as estruturas básicas para melhorar a vida das pessoas. Como você fortalece as estruturas básicas? Através de empresas estatais que, teoricamente, não estariam preocupadas em lucrar, estariam preocupadas em atender às necessidades da população, entendeu? Então, o que o governo gasta com empresa estatal para criar ou aumentar estruturas não é gasto, é investimento, porque aquelas estruturas vão ficar a vida inteira para todas as gerações, né? Melhorando assim a capacidade do país. E se deixar isso na mão de empresas privadas, elas querem só o lucro ali daquele momento, então elas vão demitir funcionário, vão piorar o serviço, aumentar o valor dos boletos que a gente vai ter que pagar para ganhar mais dinheiro possível num período mais curto de tempo possível, sempre aumentando o número, né, do lucro. Para quem? Do lucro para esse dinheiro voltar para a população? Não, para os 2, 3 diretores da empresa lá continuar sendo bilionário. Então uma empresa tem 10 projetos para investir. Os recursos são escassos sempre, né? Então se ele fosse investir nos 10 projetos, ele ia gastar 500 milhões. Mas ele só tem 100 milhões. Aí o que ele tem que fazer? Analisar desses 10 projetos quais que dão um retorno maior. E os que der o retorno maior, ele vai lá e põe os 100 milhões.
É óbvio isso aí, né? Então, o capital privado ele vai sempre escolher o que dá retorno num espaço de tempo menor. Então, se ele tem um projeto que dá o retorno que ele espera para o capital dele em 5 anos, ele vai investir nesse projeto. Se ele tiver um projeto que dá o retorno em 10 anos, ele vai investir no projeto. Se ele tiver esse mesmo retorno num projeto de 30 anos, ele não vai investir num projeto de 30 anos. Claro que não. Então, o investimento público ele entra nesse momento, que é geralmente investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, porque o retorno é um retorno social, teoricamente difícil de mensurar, e um retorno de infraestrutura. Ele está investindo, digamos, agora vamos passar uma malha ferroviária no Brasil inteiro. O capital privado não vai fazer isso. A malha ferroviária vai levar 50 anos para dar retorno. Quem vai fazer isso? Investimento público. Então, se o investimento público for feito, e óbvio, né? For bem feito, que a nossa luta não é para não fazer, tá? A nossa luta é para fazer bem feito. Então, fez um investimento público, criou a malha ferroviária no Brasil inteiro. Custa, né, uma enormidade fazer isso. Por isso que as empresas privadas o capital privado não vai fazer. Até porque vai levar 50 anos para dar o retorno. Mas ele fez bem feito e deu um retorno, imagina o benefício que isso cria para a economia como um todo. É aquilo que eu falei, né? É difícil de mensurar, mas teoricamente, se o investimento público for bem feito, até porque o capital privado não vai fazer, ele pode dar um retorno muito acima do seu custo de capital. Depois sigam aí o canal do José Cobori, que o cara manja do traçado e explica didaticamente de uma forma que todo mundo entenda. Então, é isso. Devemos ser anti-privatização, né? Porque as empresas estatais, elas, quando funcionam mal, elas têm que ser corrigidas e não vendidas. Porque dinheiro tem. Se alguém fala que não tem dinheiro suficiente para consertar e fazer as empresas estatais funcionarem do jeito que tem que ser, é mentira, porque entra muito dinheiro no Brasil, principalmente de imposto, né? A gente que é trabalhador, a gente sabe o quanto que a gente paga de imposto. Então, dinheiro tem, é só tomar vergonha na cara, parar de roubar e investir na população, ao invés de pegar a empresa e vender, e aí acontece tudo isso que a gente viu agora. Beleza? Então, tchau.